Senhor Espírito Santo seja com você em nome do Senhor Jesus. Olha só, preste atenção no que eu vou dizer a você, que é muito forte. Lá na Europa, existe um quadro, uma pintura, e o nome dessa pintura, desse quadro, chama-se checkmate. Você que joga xadrez, você sabe o que é o checkmate. É quando um adversário vence o outro, né? E quando o adversário vence, ele fala checkmate. Você que entende xadrez, você sabe o que é que eu estou dizendo. Quem não entende, o checkmate é quando acaba ali o jogo, tá? E o que acontece? Tem um quadro lá nesse museu na Europa e o nome dele é checkmate. De um lado da mesa está o diabo, sorrindo, feliz da vida. E do outro lado está um homem desesperado porque ele perdeu no tabuleiro para o diabo. E aí, nesse museu, foi um grupo de turistas, né, apreciar as pinturas, as imagens. E no meio, né, desse grupo de turistas havia um campeão mundial de xadrez. E ele estava lá no meio do povo. E aí o guia turístico, apresentando os quadros, apresenta o checkmate. E todos eles observam. E ali ele explica que ali o homem perdeu para o diabo no jogo do xadrez, que representava a vida e tal e tal. E ali eles saem e vão para a apresentação de outro quadro. Mas esse campeão mundial de xadrez, ele ficou de frente ao quadro ao observar o quadro. E aí o guia turístico apresenta o outro quadro e tal, e saem dali e vão para um terceiro quadro, e ele está apresentando os quadros. Só que as pessoas percebem de que um dos turistas ficou no primeiro quadro. E aí o guia volta e diz assim, meu senhor, a gente está andando, né? A filha está andando, a gente está indo. Nós temos um programa para cumprir, né? O cronograma, a gente está indo, eu estou apresentando, depois vocês vão para outro lugar. E aquele homem, ele olha para o guia turístico e diz assim, olha, meu amigo, eu sou campeão mundial de xadrez. Sou campeão mundial de xadrez. E a minha vida é xadrez. E eu jogo xadrez a vida inteira. Eu vivo por xadrez. E ele olhou para aquele guia turístico e disse assim, olha, eu fiquei aqui observando o tabuleiro. E ele disse, vocês vão ter que mudar o nome desse quadro. E o guia turístico disse, mas por quê? Não estou entendendo. E ele disse, olha, eu vivo por xadrez. E observando o tabuleiro desse xadrez, o rei ainda tem uma jogada. Ele ainda não perdeu. Ainda não foi checkmate. Isso é muito forte. O que isso, pastor? O que isso mostra para a minha vida? O que essa lição traz de benefício para a minha vida espiritual ou de benefício para a minha vida material? Presta atenção. Quando você se vê cercado, quando você se vê cercada, cheio de problemas, cheio de perseguição, sendo humilhado, humilhada, as pessoas não estão nem aí para você, todo mundo quer ver seu fim. Quando você se vê cercado que você não vê saída, lembre-se, o rei ainda tem uma jogada. Isso é muito forte. O rei ainda tem uma jogada, não importa, entende? Ou seja, as pessoas, todos os outros turistas e todas as outras pessoas que passaram por aquele quadro aceitaram a derrota. Aceitaram a derrota. Mas aquele campeão mundial, ele conseguiu enxergar uma saída. Ele conseguiu ver o que ninguém pôde ver. Então é a mesma coisa é você. Quando você se vê cheio de problemas, cheio de situações, e aí você começa a olhar para os quatro cantos da sua vida e você não vê solução, você não vê saída, e aí você começa a ficar desesperado, começa a ficar desesperada. Calma! Você fica assim porque você começa a ver as coisas como todo mundo vê. Você fica nervoso, nervosa, estressado, estressada, porque você está vendo as situações
que você está enfrentando, como todo mundo vê, como uma pessoa comum. Mas para pensar, o rei ainda tem uma jogada, não é o fim. Ainda não é o fim. Entende? O problema das pessoas é que elas veem, ouvem e elas se convencem do que veem. Elas se convencem do que ouvem e deixam de crer. Essa é a realidade. Elas veem, ouvem, sentem na pele a sensação do desespero. E ali elas se convencem igual a todo mundo. Mas poucas pessoas vão entender que o rei ainda tem uma jogada. A última jogada ainda é do rei. Quem é o seu rei? Eu creio que seja o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ainda tem uma jogada para você. Ainda não acabou, ainda não é o fim. Tem muita água para rolar. Ah, pastor, mas eu perdi tudo. Não interessa se você perdeu tudo. Se o rei ainda tem uma jogada, você vai dar a volta por cima. Ah, pastor, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não interessa. Para de enxergar a vida como todo mundo vê. Você não é todo mundo. Você não é igual às pessoas. Comece a enxergar o que os seus olhos não veem. Ou seja, todos aqueles turistas, eles não viram nada. Mas o campeão mundial de xadrez, ele pôde perceber o que ninguém viu. E é isso que está acontecendo com você. Talvez você esteja olhando para a sua vida igual a todo mundo olharia. Comece a olhar e lembre-se que o rei ainda tem uma jogada. Graças a Deus, que Deus te abençoe e isso possa abrir os seus olhos em nome de Jesus.